Boa noite, que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo bem com vocês? Visual novo. Não estou com, como que chama aquelas telas de ilusão ótica? Não, sou eu mesmo. Eu cortei meu cabelo, deixei o visual novinho. E como diz minha esposa, você nasceu para ser careca. Então, tamo aí, né? Nasci para ser careca, então agora eu sou careca. Gente, sejam muito bem-vindos para mais um treinamento do nosso Gruta. E hoje nós vamos abordar um assunto que é subsequente aí ao que nós estamos estudando, sobre o testemunho, né? Que nós vimos na semana passada. Todos assistiram o testemunho, falaram sobre o testemunho. Vocês se lembram sobre a questão do testemunho, boas obras e ministérios? É o tripé para o FAD, né? Fazer a diferença na vida dos outros. Vocês conseguiram visualizar bem? Deu para perceber a importância desse tripé na vida do crente, a importância da manutenção disso, de um bom testemunho, de uma boa vida, de uma boa conduta, não só o testemunho falado, verbalizado, mas o testemunho vivido em si, né? E hoje nós vamos falar sobre a importância do testemunho na definição de modelo, na geração de modelo, né? Então, hoje nós iremos falar sobre a definição de modelo. E eu gostaria de orar para a gente dar início, para a gente poder fazer a gravação aqui bem rapidinho, no máximo aí 30 minutinhos, para a gente poder bater papo e poder falar sobre essa importância da definição, da geração de modelo. Amém? Então vamos orar, vamos pedir para Deus nos dar graça, nos ajudar na nossa caminhada de entendimento da palavra de Deus. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te louvar, Senhor, por essa noite, quero te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, nosso coração, abra nossas vidas para que nós possamos desfrutar da tua palavra, daquilo que o Senhor tem para a gente, em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco e que a nossa mente se abra para aquilo que nós iremos conversar hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava conversando com a minha esposa e eu quero confidenciar algo para vocês, que essa semana a Adriana falou que o áudio estava falhando. Arrumou, Adri? Melhorou? Melhorou? Então acho que precisava dar uma saidinha, né? Por algum motivo, eu saí ouvindo o áudio do Augusto Cury, não, do Lair Ribeiro. Me chamou a atenção por algum motivo, me chamou a atenção aquele áudio. E quando eu voltei da fábrica, tinha um outro vídeo dele que eu falei, eu vou ouvir esse vídeo também. E a capa era diferente, mas o mesmo áudio. Eu fui para o trabalho ouvindo aquele áudio e voltei do trabalho ouvindo aquele áudio. O mesmo áudio, o mesmo conteúdo, a mesma matéria, o mesmo estudo, a mesma informação. E naqueles dois áudios, algo sobressaiu, que é a história que ele fala sobre a pérola. Ele faz o questionamento da seguinte forma, não sei se vocês já ouviram, mas é mais ou menos assim, eu vou tentar parafrasear, mais ou menos assim. Se eu te der 3 pérolas e daqui 10 anos perguntar para você aonde estão essas 3 pérolas, provavelmente você vai me dizer que perdeu. Por quê? Porque por algum motivo a gente deixa em qualquer lugar, ou deixa em algum lugar, vai limpar, perde, ou por algum motivo a gente esquece em algum lugar, ou por algum motivo a gente, naquela outra terceira pérola que você fala, já perdi 2, eu perdi uma que eu esqueci onde eu guardei, eu perdi aonde eu esqueci, eu vou guardar bem guardado, que a gente guarda tão bem guardado que provavelmente a gente perde também. Então, ele fala, o que precisa para não perder as pérolas? O que falta na sua cabeça para a gente não perder as pérolas? Por incrível que pareça, falta um barbante de nylon.
Ele falou assim, se eu te der um barbante de nylon, provavelmente você vai colocar na corrente. E aquela corrente você vai ter mais dificuldade de perder. Então, muitas vezes nós temos muito recurso, muitas pérolas, mas falta o barbante de nylon para a gente poder desenvolver, demonstrar e poder frutificar aquilo que nós estamos fazendo. E aí, por incrível que pareça, o que ele fala que é barbante de nylon? Um modelo. Um modelo prático. Então, por exemplo, quando a gente fala de sucesso, qual o modelo de sucesso para a gente? Quando a gente fala de cristianismo, qual o modelo de sucesso que nós temos? E aquilo fez eu refletir, fez eu pensar. Quando a gente fala de família, qual o modelo que nós seguimos? E aí eu comecei a pensar, e refletir, e orar, e falar com Deus, que qual é a crise que nós estamos vivendo hoje? É a falta de modelo para seguirmos. Então, eu vou apresentar aqui o slide para vocês dar uma olhada. Se você olha essa imagem, quando você vê essa imagem, o que vem à sua mente? A imagem do slide. Davi e Golias. Por que essa imagem vem a Davi e Golias à sua mente? Porque Davi desenvolveu um modelo. Sabia disso? Davi foi o único que enfrentou o gigante. Davi foi o único que não teve medo. Davi foi o único que confiou no Senhor. Davi foi o que derrotou o gigante. Eu pergunto, quem não derrota gigante não cria modelo. Não é verdade? Vocês estão entendendo o que o pastor está dizendo? Quem não derrota os seus gigantes não cria modelo. Quantos ficaram à beira? Quantos soldados fugiram de Golias que são lembrados? Você está entendendo? Só cria modelo aqueles que enfrentam seus gigantes e aqueles que derrotam seus gigantes. E aí, quando eu fiquei pensando nisso, eu comecei a refletir em qual é o problema que nós estamos enfrentando. Qual a problemática que enfrentamos na igreja? Uma completa falta de padrão. Aqui faltou o O, né? O tio e o O. Não é padra, é padrão. E direção. Então, essa completa falta de padrão e de direção tem sido um grande problema para o cristianismo contemporâneo e para até mesmo para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Porque eu vou confidenciando para vocês qual é o nosso grande problema. Hoje, eu posso louvar a Deus porque eu tenho visto as cordas em uma outra pegada. Eu tenho visto vocês em um outro nível de cristianismo. Eu posso testemunhar isso. É lógico que ainda falta muito engajamento, mas eu vejo que a nossa liderança ela está com muito mais compromisso, com muito mais empenho, com muito mais disciplina e ainda precisa de muito mais ajuste. Mas nós já estamos vendo cordas que estão funcionando dentro de um modelo mais próximo daquilo que a gente gostaria que as cordas vivessem. Sim ou não? Que nem eu vou testemunhar da corda que eu participo, que é a corda da missionária Beth. Nós tivemos um final de semana que eu e Beth se ausentou totalmente da corda e ela funcionou normalmente. E foi uma grande bênção. É assim que tem que ser. Desta mesma forma tem que ser. Isso já é uma saúde. Você está entendendo? Então, quando a gente pensa no modelo, a gente pensa na transmissão de padrão e de direção. Então, o que estava acontecendo na igreja até
o ano passado, o ano retrasado, que era um ciclo. Todo líder que a gente colocava não conseguia desenvolver. E quando um líder não consegue desenvolver, ele quebra um processo de padrão e de modelo que nós estamos desenvolvendo. Ou seja, quanto menos engajamento da nossa liderança, quanto menos vitória da nossa liderança, menos referência essa liderança vai se tornar, e ela vai se tornar numa referência negativa. Você está entendendo? Então, os tiros saíam pela culatra. Por quê? Porque se transformavam em referência negativa. Não havia testemunho sólido na liderança da igreja. E aí, o que causou essa falta de padrão e essa falta de direção no cristianismo da atualidade? A revolução neopentecostal. Aqui eu preciso ponderar o que é a revolução neopentecostal. Para quem não sabe, até a década de 90, eu me converti em 96, mas no período da minha conversão foi uma grande revolução contra a ortodoxia. O que é isso? Havia dois movimentos que existia na história da igreja brasileira, que era o movimento pentecostal e o movimento tradicional. O movimento pentecostal era aquele que acreditava no fruto do Espírito e na ação do Espírito Santo, com uma teologia baseada na experiência com o Espírito Santo, certo? E a tradicional era aquele movimento religioso que embasava o cristianismo no estudo das escrituras e menos na experiência religiosa, mas no estudo, no conhecimento da liturgia, na liturgia e na referência bíblica. Qual que era o padrão das duas visões ou dos dois modelos de cristianismo? Os dois eram radicais. Os dois eram moralmente radicais. Os dois impunham padrão. Então, antigamente não podia ir de brinco, um homem não podia pôr brinco, um homem não podia ir de boné na igreja, o homem não podia ir com a carça caindo, a mulher não podia ir com o vestido apertado, curto, ou com a parte aparecendo. Vocês sabem o que o pastor está dizendo, sim ou não? Era um movimento religioso que impunha padrão social, padrão moral, padrão espiritual. E esse movimento, com a revolução neopentecostal, e aqui eu não estou dizendo que foi de todo ruim, porque nós temos frutos do movimento. Eu acredito que o neopentecostal acabou ficando para algumas denominações específicas no Brasil, mas em detrimento desse movimento de avivamento, que foi mal interpretado e foi mal concebido, nós começamos a proibir o proibido, ou criminalizar a proibição. Inclusive, saiu um livro de um pastor que eu gostava, eu ouvia mais antigamente, que chamava-se É Proibido Proibir. Eu entendo a ideia do livro, mas a maioria das pessoas não entendem. O que se deve proibir? Porque a gente se perdeu nesse processo. No processo de libertação da igreja, de um modelo estético, vamos colocar assim, onde o crente era aquele conhecido como o homem de gravata, da Bíblia debaixo do braço, carrancudo, bravo, chato, coisa desse tipo. No processo dessa reformulação, a gente se perdeu. Por quê? Porque saiu de um extremo, e normalmente a gente sai de um extremo e vai visitar o outro. Se por um lado os pais de antigamente eram muito rígidos, os pais de hoje em dia vai ser bem mais frouxo. Por quê? Porque a tendência é a gente sair de um extremo e visitar outro. A gente não equilibra no meio, porque faltou o povo dizer, deve-se proibir o pecado.
O pecado ainda continua se proibindo. A fornicação continua se proibindo. O vício continua se proibindo. A deturpação ela foi tão complexa que você ouve o questionamento mais ou menos assim: por que vocês proíbem fumar na igreja se tem crente que é viciado em chocolate? Qual que é a ligação? Qual que é? Por que se proíbe a pessoa de beber se o crente é viciado em doce? Qual que é a comparação de uma coisa com a outra? Você está entendendo? O doce, o açúcar vai fazer mal para a pessoa, com certeza. Eu não estou dizendo que o hábito alimentar não vai fazer mal para a pessoa, mas eu estou dizendo que o hábito alimentar não vai trazer problema social. Você está entendendo? Aliás, já existe uma vertente, eu não quero ser aqui advogado de ninguém, mas já existe uma vertente que fala que problema psicológico é desenvolvido por casas psicologicamente afetadas. Ou seja, se uma pessoa está com problema psicológico é porque o ambiente está adoecendo. O ambiente está adoecendo essa pessoa. Já é uma teoria, o ambiente adoece as pessoas. Vocês estão entendendo o que o pastor está dizendo? Então, o que acontece? A gente se perdeu, irmãos. O cristianismo se perdeu, perdeu um modelo, perdeu a referência. Antigamente, talvez daqui uns... Eu penso que um pouco antes, tá? Mas daqui uns 2 anos, 3 anos, a gente vai começar a equilibrar de novo, sabe por quê? Porque o ciclo continua. Tá vendo que esse tipo de cristianismo liberal, libertino, ele não dá certo. Então as pessoas vão começar a retroceder para um cristianismo equilibrado. Você está entendendo? Sim ou não? Quantos estão compreendendo o que o pastor está dizendo? Estão compreendendo? Vocês estão acompanhando o que o pastor está dizendo? Então, a gente revolucionou a metodologia, o entendimento, e a gente perdeu o modelo, e esse modelo está fazendo com que a gente perca as pérolas. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Existe uma desobrigação moral. As pessoas, vocês já devem ter escutado, não importa o que você faz, importa que você vai na igreja. Se você está devendo, se você não está devendo, se você está traindo sua mulher, se você não está traindo sua mulher, não importa, o importante é que você tem que acertar a sua vida com Deus. Como se essas coisas não estivesse ligada à falência de um relacionamento com Deus. Você está entendendo? A falência moral, presta atenção, a falência moral do homem é a falência do relacionamento com Deus. Quando o homem falir moralmente, é porque ele já faliu para Deus. E a gente precisa, a partir disso, reorganizar a nossa vida. Você está entendendo? Sim ou não? Por quê? Porque a nossa vida precisa ser uma carta marcada por Deus. E eu não estou dizendo que não aconteça imprevisto, eu não estou dizendo que não aconteça história como a de Jó. Você vai falar assim, mas Jó era específico, acontece também nos dias de hoje, a gente passa por estreito para ver se a gente volta para Deus, se a gente aprende. O próprio Jó, ele passou pelo que passou para ver se ele conhecia Deus do quê? Agora eu te vejo em mim, não mais de ouvir falar. Jó tinha um problema de relacionamento com Deus. Ele era um cara todo certinho, mas ele não conhecia Deus nele. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Você está entendendo? Percebe? O que vai ficar, meu querido, minha querida, meus irmãos, não é o tanto que a gente sabe de Deus. É o tanto que a gente vive com Deus. Isso vai refletir no nosso testemunho de vida. Isso vai refletir nas nossas obrigações morais.
Isso vai refletir no cuidado do nosso corpo, isso vai refletir na obrigação espiritual. Você está entendendo? No modelo de obrigação espiritual, e aí eu vou falar de obrigação não por alcançar uma graça, mas a obrigação de ter o compromisso de ser grato a uma graça. Então, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, me ajudem a pensar. Pode chegar atrasado, sim ou não? Mas nós chega. Por que a gente chega? Você está entendendo? E eu não estou falando que não haja exceção. Mas esse tipo de comportamento que usa da exceção para virar uma regra acaba desgastando. Por quê? Porque vai desfazendo o modelo. Vai desgastando quem está tentando andar certo. Por quê? Porque quem está tentando andar certo vai chegando cedo, vai pagando preço, vai trabalhando, vai arregaçando a manga, vai fazendo, e as pessoas que estão do lado, que deveriam responder ao mesmo padrão, não respondem. Esse modelo desgasta quem não faz. Quer dizer, desgasta quem faz. Vocês estão entendendo o que o pastor está dizendo? Então, assim, estas obrigações morais, elas vão refletir no nosso relacionamento com Deus. E aí vem o quê? O desenvolvimento de uma fé, e eu esqueci de fé, sem consciência. Por quê? Porque a minha consciência não me breca em nada. Você já percebeu que a consciência não breca as pessoas? Por quê? Porque a gente precisa ouvir a voz de dentro do coração. Para não ficar na minha palavra, porque aí você vai falar assim, pastor, você está replicando a palestra do Larry Ribeiro? Não. Eu estou replicando o modelo bíblico que ele extraiu para a palestra dele. Porque esse modelo é bíblico. Se você abrir comigo lá em 1 Coríntios, capítulo de número capítulo de número 11, melhor dizendo, você vai ver justamente isso. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ver o que Paulo diz no capítulo de número 11, verso de número 1. Presbítero Levi, lê para a gente aí, fazendo um favor, se tiver condições. Amém. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Você tem coragem de fazer essa afirmação para sua corda? Você tem coragem de fazer essa afirmação para os seus filhos? Para qualquer pessoa? Você veja o grau de confiança do apóstolo Paulo. E eu vou te dizer, se você começar a falar para as pessoas, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, as pessoas vão te chamar de arrogante, prepotente, vão te acusar, vão te menosprezar, vão dizer que você é cheio de si, que você é... todo esse tipo de adicional. Mas o que Paulo está falando? Paulo tem uma plena consciência de que ele é o quê? Imitador de... mas ele é Paulo. Oxe, o que ele está falando? Sede meus imitadores. Ou seja, se Paulo está falando que ele é imitador de Cristo, eu não posso falar sede meus imitadores? Você está entendendo? Você não pode falar? Por que a gente não fala? Paulo falou, sim ou não? Por que a gente não fala? Porque tem algum problema de distância entre a imitação de Paulo e a nossa. Falta-nos confiança no nosso próprio modelo. Você está entendendo? Falta confiança para a gente. Por exemplo, se eu imito alguém. Certo? Sim ou não? Nós definimos um modelo de igreja. Nós definimos um modelo de cristianismo. Nós queremos ser um modelo de cristianismo bíblico. Certo? Sim ou não? É isso que nós queremos.
E se nós queremos um modelo de cristianismo bíblico, nós temos que pagar o preço por esse cristianismo. Ele não vai ser mais barato. Pelo contrário, ele vai ser mais caro. Porque ele é o cristianismo bíblico. Ele não é qualquer cristianismo. Ele é o cristianismo que extrai de nós o nosso verdadeiro compromisso cristão. Amém? Então a gente tem que estar comprometido com isso. Mas isso não é pesado de forma alguma. Por quê? Porque o próprio Cristo está nos ajudando nisso. Amém? O que acontece muitas vezes em algumas igrejas, mesmo sem a palavra, mesmo sem o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos uma igreja vitoriosa, muito vitoriosa, que não acredita em si. Uma baita de uma igreja vitoriosa que muitas vezes não acredita na capacidade que tem de desenvolver. Nós temos uma igreja que conquistou espaço, comprou lugar, arrumou lugar, não vaza mais dentro, uma igreja que se mantém de pé, se sustenta com toda a dificuldade, que abençoa outros lugares. Aliás, nós arrecadamos 20 mil, se não me falha a memória, para enviar para o pastor Domingos, será enviado essa semana. É pouco, mas a gente abençoa. É uma comunidade que tem tudo, mas não está conseguindo segurar suas pérolas porque está colocando em qualquer lugar. Não está conseguindo definir um padrão. Você está entendendo? Então, o que nós temos que fazer? Definir um padrão. Vamos olhar para o texto, irmãos. Aqui está a Adri e o presbítero Levi representando toda a comunidade do que estão reunidos com a gente. Vamos olhar para o texto e vamos ver qual que era o contexto que Paulo faz essa afirmação. Primeiro, verso de número 1. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Padrão de definição. A liberdade cristã, ela é concedida para aquilo que me edifica, e aquilo que não me edifica não deve ser praticado. Então, Paulo está lançando um padrão. Por que eu sou imitador de Cristo? Porque eu tenho na minha sabedoria capacidade, condições e fé suficiente para definir o que vai me edificar e o que não vai me edificar. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quer ver uma coisa? Por que a gente não pratica o jejum? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Jesus disse para a gente não jejuar? Em algum momento Jesus disse para a gente não jejuar? Ele liberou a igreja de jejuar? Se você pegar o texto que ele fala de jejum, ele fala o seguinte: e quando jejuares, ou seja, vocês vão jejuar, em algum momento vocês vão ter que jejuar, em algum momento você vai ter que se disciplinar, em algum momento você vai ter que fazer. Você está entendendo? E quando você fizer isso, ele contava que isso fosse feito. E por que a gente não faz? Ele contava que isso fosse feito, porque isso vai melhorar o meu relacionamento com Deus, se eu fizer da maneira correta. Ele conta com a meditação, ele conta com a oração. Quando foi que ele falou para a gente não orar? Quando foi que ele falou para você não ter nenhum tipo de vida de oração? Você percebe como a igreja se perdeu? Ou a gente escuta crente falando, nem oro porque Deus sabe o que eu quero. Peraí. Está completamente equivocado. Peraí, meu amigo. Não é assim que funciona. A gente tem que perseverar em oração. Aliás, eu vou iniciar em breve um estudo que fala em 3 áreas que Satanás age. Ele age no contexto para te impedir. Ele impediu Paulo, ele vai te impedir.
Ele vai bloquear o seu caminho, mesmo você nas asas da graça. Mesmo Deus querendo algo com aquilo, mas ele vai te impedir. Você tem que jejuar, orar para poder vencer as armadilhas e ciladas do inimigo. Não ache que isso não acontece com você. Ele age no seu físico. E ele age no seu coração e na sua mente. Quando ele pega a mente e o coração, aí lascou. Porque aí endemoniou tudo de vez. Você está entendendo? Sim ou não? Então a gente precisa começar a entender que a liberdade ela é dada, consentida para que a gente use para nossa própria edificação. Eu tenho liberdade de me edificar. Então vamos lá. O próximo ponto, verso 25, o que ele fala? Está falando sobre comer e beber, né? Não é verso 1, tá? É verso 23, tá? Perdão. Me perdoe, é verso 23 do texto. Eu errei. O 25 está falando de comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer pergunta por causa da consciência. É um tal de que os agricultores japoneses consagram tudo pro Buda, pro Xing Ling, pros demônios. Não pergunta nada, irmão. Você come tudo que tem no mercado, não pergunta nada. É um tal de tentar descobrir de que Satanás que foi consagrado, você não pergunta nada. Você está entendendo? O Paulo está falando isso, você vai no mercado, você compra de tudo e não pergunta nada. Por quê? O que o texto diz? Por causa da sua própria consciência. A consciência, que consciência? De querer agradar a Deus, de querer fazer a vontade de Deus. Amém? Então, se você sabe que um negócio não vem dele, você vai tentar evitar. Vai ou não vai? Mas hoje em dia não, né? Hoje em dia dá jogo. O tênis consagrado com sangue não sei do que, dá jogo. Vamos comprar, vamos pôr no pé. Você está entendendo? O pessoal não está tendo limite na consciência para evitar o que não é de Deus. Paulo está dizendo, não pergunte para aquilo que você vai consumir. Mas ele continua. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você que quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado. Você vai chegar na casa do descrente e vai falar assim, olha, eu sou crente, eu não vou comer não, porque você é do diabo. Eu sei que você é gente boa, mas você não tem consciência nenhuma do evangelho, não vou comer não. Você vai fazer isso? Não, você vai comer. O que você não vai fazer? Você não vai perguntar coisa alguma. Você foi convidado para comer, você come. Mas, se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Então, a liberdade vai até o respeito próprio. O que é o respeito próprio? Espera aí. Eu tenho que saber o que está fazendo mal para mim. Aliás, vamos lá. Quer solucionar problema na sua vida? 3 etapas importantes. Qual o problema que eu estou vivendo? Você precisa fazer essa pergunta. Qual o problema que eu estou vivendo? Qual é o meu problema? Você tem que investigar qual é o teu problema. Segundo, por que eu tenho esse problema? Motivo do problema, certo? Terceiro, você precisa ouvir a voz dentro de você de como solucionar esse problema. Se você sabe o problema que você tem, se você sabe por que você tem esse problema, você precisa agora orar, buscar em Deus sabedoria e força interior para buscar entender como vencer esse problema. Você está entendendo? Sim ou não? Isso aqui é para qualquer área da vida.
A minha família, por que eu não sou uma boa esposa? Por que eu não sou um bom marido? Por que você não é? Qual o motivo? Qual o problema de não ser? Por que você não é? O que te leva a não ser? E como resolver isso? É assim que a gente resolve o problema. 3 perguntas básicas. Ok? Beleza? Fechou? Então vamos lá. A liberdade vai até o respeito próprio. Eu preciso saber o que está fazendo mal. Eu tenho liberdade de arrancar meu dedo. Tem ou não tem? Não, né? Tá muito trash esse exemplo. Vamos colocar um outro exemplo. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser com o meu corpo. Quer dizer, não é meu, é templo do espírito, mas a cabeça popular acha que pode fazer qualquer coisa. É a cabeça popular. Eu não, eu tenho uma boa consciência de que eu não posso fazer qualquer coisa. Mas quem não tem acha que pode fazer qualquer coisa com o corpo. Tá, você vai pagar a consequência do que está fazendo. Depois não reclama que adoeceu. Né? Você está entendendo? Sim ou não? Então, eu preciso que a minha liberdade de usar o que eu estou usando, o meu corpo, porque eu sou um ser espiritual, você precisa colocar na sua cabeça, você não é carnal, você é espiritual, que habita uma experiência carnal. Então, você não é um humano material que busca uma experiência espiritual, mas você é um espírito que tem uma experiência temporariamente no corpo. Amém? Você é um espírito. O fôlego de vida foi colocado na sua narina. Então agora você vive para esse fôlego. Amém? Com experiências boas e ruins na sua humanidade. Sim ou não? Tamo junto? Muita coisa para a cabeça? Quer que para por aqui? Mas vamos refletir. A liberdade vai até o respeito com o próximo. Vocês percebem como a gente ultrapassou esses limites? Sim ou não? Você consegue visualizar? A gente quebra os compromissos e fala, não tô nem aí, todo mundo quebra comigo. Não é assim que as pessoas fazem? Sim ou não? Não tô falando vocês, mas não é assim que as pessoas fazem? Ah, não tô nem aí. Não importa o que os outros vão pensar de mim. Ah, não quero nem saber. Shoganai. Isso e aquilo. A liberdade vai até o respeito ao próximo. Se eu sei que eu vou ferir o meu próximo, por que eu vou fazer isso? Se eu sei que eu vou magoar, gente, se a gente sabe que vai machucar, por que a gente faz? Se a gente sabe que vai doer, que vai criar mal-estar, por que a gente faz? Isso é a bondade do Espírito Santo no coração do ser humano? Não deve ser, né? Se for algum espírito, é espírito de porco, não é de Deus. Sim ou não? Então, Paulo está definindo um modelo. Qual que é o modelo? Eu sei que eu faço isso. Ele fala isso. Eu tenho boa consciência do meu cristianismo. Eu respeito meus limites. Eu cuido da minha vida. E eu respeito o meu próximo. Você sabe qual que é a maior demonstração de amor? Hoje eu falei para minha filha Esther. A maior demonstração de amor é alguém parar 1 minuto da vida dele para ir cuidar de você. Quando o teu pastor para 1 minuto da vida dele para ouvir você, é porque ele te ama. Porque alguém está cuidando de você. Esta é a maior demonstração de amor. Pelo teu bem. Não é a história do bom samaritano? Não foi essa? Foi ou não foi? Quando você para a sua vida para ouvir alguém, você está dando a maior demonstração de amor. Quando você para o que você está fazendo para cuidar de alguém, você está sendo um bom samaritano na vida de alguém. Porque você pode continuar o fluxo da sua vida. Mas você pode respeitar o próximo. Vocês estão entendendo? É lógico que o texto aqui vai ter mais um enigma ali para frente, que se eu entrar,
vai ficar muito longo e eu quero parar por aqui, mas tem um negocinho aqui mais para frente que é interessante a gente pensar. Verso 28 diz assim: se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro, não, da sua própria. Você tem que cuidar da sua própria consciência. Pois, por minha liberdade, porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros, ele está perguntando. Se participo da refeição com ação de graça, por que sou condenado por alguém pelo qual dou graças a Deus? Ele tá dando um... É mais ou menos assim, o artigo é esse, mas o inciso abaixo não é por causa dos outros, é por causa da sua própria consciência. E se você está comendo dando graças a Deus, mesmo que comentaram para você, se a sua consciência não te condena, o inciso abaixo te liberta, que é a sua própria consciência. Você percebe a forma que ele está falando? O argumento é esse, a sua própria consciência, o respeito, mas se você percebe que você não deve ser julgado pelos outros e sim pela sua própria consciência, se você não vai ferir os outros, se você não vai machucar os outros e a sua consciência não te condena, dando graças a Deus, você fica desobrigado de não se alimentar. A ordem é essa, o inciso é esse. Existe um álibi que é a sua própria consciência. Agora, se você vai comer e você vai adoecer porque você comeu, porque a pessoa vai falar, ai, porque eu comi, agora eu tô com mal-estar no meu estômago, ai, por que eu comi? Ai, por que eu comi lá na casa do fulano? Meu Deus, você já está comendo, adoecendo. A sua consciência já está te adoecendo. Aquela comida consagrada, meu Deus do céu, sabia? É mais ou menos assim. Agora, se você dá graças a Deus a tudo, irmãos, louva a Deus, dá graças a Deus e boa consciência. Agora, o fraco na fé, você não deve cobrar a mesma coisa. Entende? Então, o que eu quero que a gente pense? Que o testemunho, ele vai gerar um modelo e vocês precisam ser fortes nesse sentido. Vocês precisam vencer os seus gigantes. Por quê? Por algum motivo esse gigante se apresentou para você. E o motivo é que Deus mostre a glória dele na sua vida. Então você não deve baixar sua cabeça, você não deve ficar cabisbaixo, você não deve se entristecer, mas você deve levantar sua cabeça, ficar firme e vencer o seu gigante. Porque isso vai gerar o quê? Modelo para sua família. Modelo para sua casa, modelo para sua igreja, e você vai poder dizer, eu venci o gigante. O que falta para a gente é modelo. Modelo de obediência, modelo de serviço, modelo de obrigação, modelo de responsabilidade, modelo de zelo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Amém? Eu vou fechar agora para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Já vou encerrar. 43 minutos, já deu. Só uma observaçãozinha, pastor. Eu não sei se o pastor, quando falou a respeito das referências bíblicas, depois da leitura de 1 Coríntios 11:1, é no capítulo 10 que o pastor estava lendo, né? De 1 Coríntios? É isso. 1 Coríntios 10, né? O 11 é o desfecho do contexto, né? Tanto que o 11, o verso 1 não tem nem tema, ele está acima, né? Está sobreposto. É isso mesmo, obrigado, presbítero. É o capítulo de número 10, verso de número 25, 23, 25, 28 e por aí vai, né? Isso. Obrigado. Mais alguma coisinha que a gente deve pensar? Bom, aproveitando já que eu abri o áudio, né? Não sei para contribuir, mas dizer que realmente é uma palavra importantíssima, né, dentro da nossa atualidade, né, que vivemos como igreja, e algo muito bem lembrado que o pastor trouxe. Nós temos uma igreja que
É uma igreja que vive de vitórias, vive de milagres sobrenaturais na vida de muitos dentro da nossa comunidade. Só que nós temos se apegado a um tempo de esquecimento daquilo que Deus pode fazer como Deus na vida do cristão. Se deixando levar num esfriamento, talvez até poderia dizer de um deslocamento daquilo que seria os caminhos para uma intimidade com Deus, né? Dentro daquilo que o pastor falou, logicamente, coisas básicas da vida do cristão, jejum e oração, né? Leitura, intimidade com Deus, isso são de necessidades de extrema importância. Interessante que uma coisa o pastor colocou, né? Fala assim, não tem lugar nenhum na Bíblia que diz que não é para fazer oração nem jejum, né? Pelo contrário, diz bem claro que quando fizerdes, fazeis desta forma, né? Dá como tem que ser feito. Então é a importância, né, de buscar esse tempo como na sua intimidade pessoal com Deus, o seu jejum, sua oração, o seu tempo com Deus, o teu TSD, né, como a gente usa, né? Eu acho que é de extrema importância, né? Algo que nos trará um fortalecimento para esses problemas, digamos assim, dos nossos gigantes que teremos que enfrentar, né? Amém. Basicamente isso, né, que chamou bastante atenção para mim e algo importante que nós precisamos viver, mas com um pouco mais, não, eu diria, com muito mais dedicação e zelo, né? Amém. 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 Dri, quer comentar alguma coisa? Dai Jobo? Então, mais alguém? Então, tudo tranquilo, tudo sossegado? Então, beleza. Nós vamos, então, orar, encerrando esse momento. Eu gostaria que você orasse e pensasse nisso, nesse modelo. Quero que você chegue na sua corda, não amanhã, nem depois, mas com o tempo você tenha a confiança de falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Com o tempo, você ser um exemplo, um modelo, ser um testemunho vivo daquilo que Deus tem feito na sua vida dia após dia. E que Ele possa abrir as comportas dos céus e derramar uma bênção sem medida sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos aqui juntos, ó Pai, crendo que o Senhor é o Deus da nossa provisão e nós confiamos, ó Deus, nas Tuas mãos a nossa vida, que o Senhor possa providenciar para a gente esse caminho de mudança, de transformação, que a gente possa ter um modelo bem estabelecido, bem firmado, para que a gente possa Te glorificar. Um modelo moral, um modelo ético, um modelo espiritual de relacionamento com o Senhor, de intimidade com o Senhor, que a gente não falhe nisso, que a gente possa, sim, reformular muitas coisas, mas que a gente não perca a essência, que é a boa consciência de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Que nenhuma mentira do diabo ou a sofisma permaneça na nossa mente e que o nosso coração esteja totalmente firmado no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, podemos chegar atrasados, sim ou não? Podemos deixar de fazer, sim ou não? Então, veja bem, nós estamos definindo um modelo. Se não podemos, não podemos para nós, nem para os outros. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Grande abraço para vocês. É muito bom estar aqui com vocês. Fico mais feliz de estar aqui do que gravar o vídeo. Gravar o vídeo é bom, mas estar aqui é melhor. E até a próxima. Se vocês quiserem deixar um comentário, entre lá, deixa um comentário, porque isso nos ajuda, tá bom? E a gente vai tentar responder todo mundo que deixar o comentário lá, batendo um papozinho bacana. Tá joia? Não esqueça dos 2 Cs.
curta e comente. Não pode ser compartilhado. Não é 3, só 2. Compartilhamento, na verdade, é só para o pessoal da igreja, tá? O pessoal da igreja pode compartilhar. O pessoal da comunidade pode compartilhar. Vamos deixar isso dentro de casa por enquanto, até que Deus nos dê outra direção. Ok? Amém. Beleza? Então tá bom, gente. Deus abençoe, grande abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira para quem vai estar aqui na oração. Dri, quero pedir desculpas, esse final é sábado, acorda, mas a gente está